Paz do Senhor, Igreja, quero saudar a todos na bendita paz do Senhor e dizer que estamos aqui para o culto em que estaremos louvando a Deus, estaremos exaltando o nome do nosso bom Deus. Meu nome é Justino Matsinha, estamos aqui para poder partilhar a palavra de Deus. Antes de iniciarmos, estarei orando, chamando e clamando pela presença do Espírito Santo. Oremos. Pai da graça, Pai da eternidade, graças queremos te dar. Chamamos, Senhor, a sua presença neste lugar, a comitiva angelical, os serafins e os querubins, que possam acampar neste lugar, Senhor, neste momento. Pedimos a sua santa presença, Senhor meu Deus. Manifeste, Senhor meu Pai, neste momento da sua santa palavra. Venha impactar, Senhor meu Pai, a sua igreja. Venha impactar, Senhor meu Pai, os corações que neste dia, Senhor meu Pai, estarão ouvindo e escutando, Senhor meu Pai, a sua palavra. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós oramos com fé e com ações de graças. Amém. Amada igreja, temos aqui a nossa santa palavra e eu quero, antes de mais nada, fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo de número 40, a partir do versículo 25 ao versículo de número 27. Diz assim as Sagradas Escrituras, Isaías capítulo número 40, versículo 25. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhum faltará. 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Então, o nosso tema de hoje será altares familiares. Estaremos tratando a respeito deste tema, mas também iremos falar sobre vários altares que a própria palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Esta é uma palavra de ensino, uma palavra de estudo, uma palavra de reflexão, principalmente para o tempo em que nós estamos. Precisamos estar no centro das atenções, mas em Cristo Jesus. O versículo-chave diz o seguinte, que é o versículo do número 25. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. O Santo é o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o omnipresente e onisciente. Ele faz esta questão porque nos últimos tempos, ou desde os tempos passados, o homem sempre buscou em criar altares. O homem sempre buscou em criar deuses para que pudesse adorar e pudesse esquecer ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E Deus, ele aqui questiona, através da sua palavra, a quem, pois, me fareis semelhantes? A quem, pois, me fareis semelhante? E Deus, ele deixa-nos este apelo. E esta pergunta é para cada um de nós, a quem nós hoje temos comparado com Deus. Eu quero partilhar aqui esta palavra, quero aqui trazer alguns versículos que nos vão levar a este tema que é altares familiares. Neste momento, Deus deixa-nos uma questão que é a quem nós o olhamos como semelhante a Deus. Nesta passagem, Deus queria mostrar ao seu povo que nada e ninguém
é semelhante a Deus. Ele é único e suficiente e não existe outro. No livro de 2 de Crônicas, no capítulo de número 14, eu quero aqui partilhar esta palavra também no versículo de número 1 ao versículo de número 7. Estarei lendo alguns versículos e irei começar pelo versículo de número 1. E Abias dormiu com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asá, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. E Asá fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus dos seus pais, e que observassem a lei e mandamentos. Também tirou todas as cidades de Judá, os altos e imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque quanto o Senhor lhe dera repouso. Consoante ao nosso tema, que é altares familiares, eu fui buscar aqui a palavra de Deus no livro de 2 de Crônicas, no capítulo de número 14, onde nós encontramos altares estranhos. E eu quero neste momento da palavra, partilhar com os amados uma reflexão. Asá, ele entendeu que depois do reinado do seu pai, ele precisava fazer algo para que pudesse viver e reinar em paz. Diz a palavra de Deus que ele teve 10 anos de paz, porque Asá entendeu que dentro do povo existiam altares estranhos. Amada igreja, qual é o altar estranho que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa? Altares de idolatria que precisamos remover nas nossas vidas, porque todo altar estranho é idolatria. E Deus, ele fez-nos esta questão no livro de Isaías: a quem, pois, me fareis semelhante? Por que comparar a Deus com um amuleto? Por que comparar a Deus com os nossos antepassados? Por que comparar a Deus com algo que Ele mesmo criou, o sol? Por que comparar a Deus com a chuva que Ele mesmo derrama? E Deus, ele coloca-nos essas questões porque nós temos o comparado com várias coisas. Porque idolatramos coisas e esquecemos do verdadeiro Deus. Idolatramos o nosso trabalho e esquecemos que o provedor é Deus. Idolatramos o dinheiro e esquecemos que Ele é dono do ouro e da prata. E a idolatria, ele está no seio das famílias. E neste dia, neste momento, eu quero chamar a igreja, a família, para que possamos voltar aos pés de Cristo, para que possamos olhar a Deus como o único e suficiente Deus. Existe um altar que nós tanto temos, que é o altar da família. Este altar começa porque a minha filha é especial, o meu filho é especial. Eu amo a minha família mais do que tudo. Amados, Deus, ele diz o seguinte: Deus, alegando amor e cuidando, que quem ama pai e mãe e filhos do que ele, não é digno dele. Amar o teu filho, amar a sua filha, este é o maior propósito como pai. Mas a sua família não pode estar adiante de Deus. Não crie um altar estranho dentro da sua família, tendo a sua família como o altar de idolatria e esquecendo-se
de Deus. Deus ele tem que estar adiante da sua família. Deus ele tem que estar adiante dos seus filhos. Deus tem que estar adiante da sua esposa, para que todas essas coisas te possam correr da melhor forma. Existe o altar do dinheiro. Este altar nós encontramos em Mateus, capítulo do número 6, versículo do número 24. Deus ele nos leva a refletirmos sobre este altar que nós às vezes o temos e esquecemos de onde nós vemos e para onde nós vamos. Em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Este é um altar que tem sido muito forte nos dias de hoje. Amamos o dinheiro de tal forma que esquecemos que Deus ele está em primeiro lugar. Amamos o dinheiro de tal forma que sem dinheiro eu não vivo. Mas ele diz que eu sou o provedor. Deus diz que eu sou o provedor. E nós encontramos que no meio de tudo isto, o homem está preso ao trabalho, está preso aos bens materiais. No meu carro ninguém toca. Na minha casa é a coisa mais linda. Mas Deus é a coisa mais linda neste mundo. Deus é a coisa mais bela que nós temos. E este é um altar que nós carregamos durante anos e não nos apercebemos que estamos carregando o altar do dinheiro. Se a minha conta está no saldo 100, eu fico doente. Mas se eu fico meses sem orar, eu não sinto esta amargura. Mas quando estou sem dinheiro, eu até sofro de estresse. Aproximo-me até ao médico. Mas quando fico meses sem buscar a face de Deus, eu não sinto este prazer. Eu não sinto este estresse. Eu não sinto esta dor de cabeça. Porque nós colocamos Deus do lado e o dinheiro à frente, os bens materiais à frente. Tem alguns irmãos, tem alguns homens e mulheres que quando este dia o carro avaria, entra em convulsões, porque eu não ando de chapa. Amado, é tempo de dizer que eu não ando sem Cristo. É momento de dizer que eu posso perder tudo, mas não posso perder a presença do Espírito Santo. E nós encontramos um terceiro altar, que é o altar da tradição, e que este altar ele vem acompanhado de amuletos, ele vem acompanhado de vários objetos. No Antigo Testamento, o primeiro altar que foi edificado foi com Noé. Noé edificou o seu primeiro altar em livros de Gênesis, capítulo número 8, versículo de número 20. Encontramos que Noé, quando ele levanta o primeiro altar, foi em gratidão a Deus pela salvação da sua família. E nós hoje estamos tratando sobre o altar familiar. E Noé, ele edificou o primeiro altar em gratidão a Deus pela salvação da sua família. Diz a palavra de Deus que o altar será santíssimo, tudo que tocar será santo. O altar de Deus é santo. Aonde a gente edifica o altar, aquele lugar é santíssimo. Também sabemos que o altar é um lugar de sacrifício e é um lugar de perdão. Quem vai ao altar vai fazer um sacrifício. Quem vai ao altar vai porque precisa de se prostrar diante de Deus e lá colocar a sua oração e arrepender-se. No Antigo Testamento havia diversos tipos de altares. Em Êxodo capítulo 20, versículo 24, nós encontramos a terra como um altar que eles tinham para o sacrifício momentâneo, visto que eram nômadas, o povo era nômade. Mas também tinha o altar, a terra como altar. Então, quando chegavam naquele lugar,
idolatravam aquela terra. Se a terra for fértil, uau! Idolatravam o altar, era o altar para aquele povo. Encontramos também o altar de pedras. No Êxodo capítulo 20 e continuamente no versículo 25, os homens também levantavam altares sobre as pedras para consagrar um local para sempre ao Senhor. Nós recordamos que Abraão, quando ele foi fazer o sacrifício do seu filho, diz a palavra do Senhor que ele montou lá pedras. E o homem tinha pedra como um altar. Encontramos também o altar da madeira. Êxodo 27, versículo número 1. Para ser carregado por onde for pelo deserto. E nós hoje encontramos vários amuletos feitos de madeiras e que o homem carrega dia e noite porque diz que é a sua proteção. O bronze também de banho nós encontramos em Êxodo 38, versículo 1 e 2, para suportar o fogo e a perdura. Nós encontramos aqui vários amuletos, várias formas de criar altares no Antigo Testamento. Mas o altar que veio para selar e limar todos estes altares estranhos foi a morte de Jesus Cristo na cruz de Calvário. Este é o maior altar que nós devemos adorar. Este é o maior altar que devemos ter nas nossas vidas. Este é o maior altar que o homem deve criar dentro da sua família para que a sua família ande segundo a palavra de Deus e que seja uma família abençoada por Deus. Para muitos, a tradição e a religião da família é mais importante do que Deus. Existem famílias que ir à missa, pagar, é mais importante do que adorar a Deus. Mesmo sabendo a verdade do Evangelho, muitas pessoas não abrem mãos da tradição. Temos crentes que hoje é crente, quando chega a época festiva, que é a época em que há muita consagração, há muitos altares sendo levantados, está lá, porque eu preciso ajudar a Deus, porque os meus antepassados me protegeram durante o ano, porque o meu antepassado livrou-me, porque eu não estive enfermo. Irmão, todas essas coisas, quem te concedeu foi Deus. Quem te deu o livramento foi Deus. Quem permitiu que não fosses ao hospital foi Deus. Quem permitiu que a doença não entrasse na vida dos seus filhos foi Deus. Quem permitiu que pudesses continuar no seu trabalho foi Deus. Quem permitiu que continuasses fazendo a obra de Deus é o próprio Deus. Quem te permitiu que a sua vida e a saúde pudesse chegar até o final do ano foi Deus. Amado, entenda uma coisa. Se até hoje estás em pé, tu e a tua família, é porque é Deus. Hoje nós clamamos, o mundo clama por Deus. O mundo chama por Deus. Por que não chamamos os nossos antepassados? Na fase em que nós nos encontramos, todos nós olhamos e dizemos: Senhor, livra-me. Senhor, guarda-me. Porque quando entramos nos autocarros, precisamos que o Senhor nos cubra com seu sangue. Porque o único sangue verdadeiro que limpa e protege é o sangue de Cristo. E nós encontramos algumas pessoas que têm em suas casas, em suas viaturas, até mesmo em suas vestimentas, pessoas que têm moedas, têm dentro dos seus fatos algum objeto, algum amuleto. Porque tenho que estar firme na posição em que eu estou no meu trabalho. Amado, você pode estar firme na posição em que você está no seu trabalho, se crer em Cristo Jesus. Existem pessoas que até dentro da igreja usam amuletos porque precisam estar firme.
ali naquele lugar. Amado, se você foi escolhido para estar naquele lugar, foi Deus. Se você está naquele lugar fazendo a obra de Deus, você não precisa de nenhum amuleto. O único amuleto que você precisa é crer que Jesus Cristo é suficiente para guardar-te e te livrar de qualquer ataque e qualquer seta, seja noturna, seja diurna. Amado, nós não andamos pelas circunstâncias, mas nós andamos porque nós temos um Deus que está adiante de nós. Temos um Deus que faz todas as coisas. Temos um Deus que diz, agora usa o pé direito. Temos um Deus que te guia. E aquele que vive pela tradição, vive pelos altares estranhos ou por amuletos, esta pessoa sempre terá que consultar. Nós não consultamos, nós conversamos, nós falamos, nós buscamos a um Deus vivo. Amado, neste exato momento, se tu disseres, Senhor, eis-me aqui, Ele irá fazer a sua vontade. Nós não precisamos primeiro reunir bodes, cabritos, galinhas. Somente precisamos nos prostrar diante deste Deus. Algo fácil, mas que o homem torna difícil por causa de querer coisas fáceis em coisas difíceis. O homem prefere subir a montanha ao invés de dar a volta à montanha. O homem prefere criar situações que lhe vão custar a vida dos seus filhos, a sua própria vida, em detrimento de afastar e colocar a Deus do lado. Amado, cada crente deve ter a consciência de viver no altar do Senhor. Nós hoje estamos numa situação em que precisamos buscar a Deus verdadeiramente. Estamos num momento difícil. O mundo está num momento difícil. A igreja está num momento difícil. Mas nem por isso vamos deixar de buscar a face de Deus. Amado, cria um altar. Eu quero convidar o amado a criar um altar em sua casa. Tira todos os altares estranhos debaixo da cama, pendurados na sua sala, e cria o altar verdadeiro, o altar de Cristo, aonde tu e a sua família dirão o seguinte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E quando estiverem a servir ao Senhor, terão um altar para glorificar a este Deus. Enquanto estiverem em oração constante diante de Deus, sabendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, o Espírito Santo, Ele intercederá por nós. Ele vai interceder pela sua família. O Espírito Santo, Ele vai entrar em nossas vidas. As nossas vidas devem ser oferecidas a Deus. Como oferecer a minha vida a Deus? Eu tenho que ser um sacrifício vivo e agradável a Deus. Amado, estou dizendo que eu e tu podemos ser um altar perante a Deus. Porque enquanto formos o sacrifício vivo, estaremos dando o bom incenso, o bom holocausto a Deus. A negar-se a si mesmo e tomar sua cruz como Jesus ordenou. Encontramos esta palavra em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. Ao negarmos-nos a si mesmo e tomarmos a cruz de Jesus, conforme Ele nos ordenou, criamos um altar em nossos corações, criamos um altar em nossas vidas. Em Apocalipse, o altar é o lugar onde repousam as almas dos mártires. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9. Aqueles que sacrificaram por amor de Deus, dando a sua vida por Deus. Amado, eu quero te dizer, a sua vida é um altar para Deus. Remova todos os altares estranhos.
assim como fez o rei Azá, ele começou removendo tudo que não glorificava a Deus. Diz a palavra que ele destruiu todo tipo de altares, todo tipo de estátuas que estavam lá, todo tipo de deuses que os homens adoravam. A palavra diz que ele destruiu. E tendo destruído, ele chamou o povo a buscar a um Deus vivo e a seguir a sua lei e os seus mandamentos. Diz a palavra do Senhor que durante o reinado de Azá houve paz, houve tranquilidade. Amado, do que vale ter que ligar nas madrugadas para os homens de Deus pedindo oração, enquanto você sabe qual é o tipo de altar que reside em sua casa? O que vale tirar o sono das mulheres e dos homens de Deus, sabendo que dentro da sua casa tu tens um altar que não glorifica a Deus? Deus é um Deus de paz, é um Deus de sossego, é um Deus de tranquilidade. E quando tu buscares este Deus, certamente a sua família terá paz. Comece dizendo: eu me livro a partir deste momento de todos os altares estranhos, porque isto não glorifica a Deus. Haverá lutas, sim, mas Deus é fiel para os seus. Vão murmurar, vão falar, dirão: hoje você diz que crê em Deus, enquanto ontem você fazia sacrifícios na árvore, no cajueiro, enquanto você levava a sua família a uma grande viagem na província. Diga agora: eu estou numa outra província e eu aceitei um novo cajueiro, o cajueiro que é Cristo Jesus. Eu aceitei um novo altar, o altar que irá guardar a mim e a minha família. Amado, nós precisamos criar um altar dentro da nossa casa, onde nós podemos adorar a Deus, aonde quando nos reunimos como pai, esposa e filhos, possamos glorificar a Deus. Seja no quarto, se o altar for escolhido ser no quarto, seja lá. É lá onde a família vai adorar, é lá onde a família busca a Deus. Se for na sala, tem que ser aquele lugar onde os anjos, quando a família começa a buscar a Deus, os anjos descem. É naquele lugar. Mas busque um lugar para a criação do seu altar. Um altar vivo. Não com amuletos, mas um altar que é edificado por Deus. E um altar edificado por Deus para a família de Deus. Em livro de Deuteronômio, capítulo número 5, versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amados, existem alguns altares que nós precisamos remover nas nossas vidas. O altar da idolatria é um altar muito grande e é preciso que a igreja busque, é preciso que a igreja ore, é preciso que a família busque, é preciso que a família ore, para que o altar da idolatria possa cair por terra. Mas também nós encontramos alguns altares. Darei aqui exemplos: o altar da reputação, o altar do orgulho, porque eu sou mais eu. Isto é um altar, amado. É semelhante ao altar do dinheiro. Alguns têm como o orgulho como a coisa mais alta que está acima de Deus. A minha reputação não pode ficar embaixo. Ele não pode me humilhar.
Amado, aquele que é humilhado é exaltado. Aprenda, aquele que é humilhado é exaltado. Azar entendeu que a reputação do povo era maior, o orgulho do povo era maior, e ele removeu todos os altares estranhos. E veja que no coração de Azar não tinha o altar da reputação, não tinha o altar de orgulho. Encontramos um homem, um dos reis também na palavra de Deus, o rei Osias, que começou muito bem o seu reinado, mas infelizmente teve problemas com o altar do orgulho. O altar de reputação, encontramos o rei Saul, quando ele achou que ele estava acima de Deus. Quando Deus disse não faça, e ele o fez, porque eu sou rei. Quem te colocou como rei? Ah não, eu não posso, porque eu sou obreiro. Quem te colocou como obreiro? Eu não posso porque sou pastor. Quem te elegeu como pastor? A tua reputação não pode estar acima de Deus. O teu orgulho não pode estar acima de Deus. E estes são altares que nós criamos dentro dos nossos corações. São altares que não são visíveis, mas estão lá. E nós precisamos remover neste dia todo altar estranho dentro da família, assim como dentro do nosso coração. Não basta ir remover o altar dentro da casa, mas precisamos também remover o altar que está dentro de nós. Porque Deus, Ele é um Deus por excelência e Ele faz as coisas porque Ele ama os seus. Deus, Ele faz-nos esta questão: a quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante? Quando Deus Ele faz esta questão, Ele simplesmente quer nos abrir o entendimento que os meus filhos, eles estão perdidos, estão cegados por causa das coisas do novo século, estão cegados por causa das coisas da nova época. Amado, nem a enfermidade se compara a Deus. Não existe algo que se compare a Deus. Deus, Ele está acima de todas as coisas. O nome dele é Emmanuel. O nome dele é Jeová. O nome dele é El. Ele fala todas as línguas e Ele sabe todas as coisas. Deus se manifesta e se move nas nossas vidas, independentemente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nada se assemelha a Deus, porque quando Ele cria os céus e a terra, Ele criou em benefício do homem. Então nós estamos abaixo de Deus. E todas as coisas que nós criamos, amados, estão abaixo de Deus. Deus é maior do que qualquer coisa nesta vida, neste mundo. Amado, guarda estas palavras. Não há nada, mas não há nada que se compare a Deus. Não há profeta, não há pastor, não há dinheiro e não há altar que se compare a Deus. Amado, a sua família não se compara a Deus. Os teus filhos não se comparam a Deus, porque os teus filhos são presentes de Deus. Amado, comece a criar um altar verdadeiro em sua vida. Um altar que o Senhor está acima de todas as coisas. E para terminar, quando o rei Azar removeu completamente os altares estranhos no seu reino e como resultado encontrou Deus, um lugar de paz teve o seu reino, descanso e prosperidade.
Deus também tem este lugar de paz, descanso e prosperidade para nós. Por isso, vamos remover nas nossas vidas tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Amado, o que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Qual é o altar que tu colocaste na sua vida? O que quando alguém toca, tu dizes, eu posso dar tudo, menos isto. Quando tu dizes isso, tens algo que está acima de Deus. Eu não sei o que fazer ou não sei o que serei se eu perder coisa X ou se eu perder algo Y. Deus é um Deus consolador. Ele sabe consolar os seus, Ele sabe guardar os seus. Então, amado, eu quero te convidar a criar um altar verdadeiro em sua casa. Cria um tabernáculo em sua casa. Desfaça-se de todo tipo de altar que não glorifica a Deus. E Ele trará descanso, paz, gozo, alegria. Deus, Ele trará os frutos do Espírito Santo na sua vida e na sua família. Que Deus possa abençoar a amada igreja em nome de Jesus e que possamos refletir bastante nesta palavra como tema altares familiares. Remova todo tipo de altar e deixa Deus entrar em sua vida e deixa Deus entrar em sua casa. Estarei orando em nome de Jesus. Pai da eternidade, Pai da glória, queremos te agradecer por este momento da sua palavra maravilhosa. Quero devolver, Senhor meu Deus, a honra e a glória porque isto te pertence, no nome de Jesus. Pai, não existe ninguém semelhante a ti, porque tu és o Deus único vivo. Senhor meu Deus, ajude-nos, Senhor, a buscarmos a tua face como nunca. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nós oramos, crendo, Senhor meu Deus, porque tu és o único verdadeiro e não há outro igual a si, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.